A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 14. O título dessa palavra: a queda de Eli, a doença dos ministérios. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 14. Ela vai nos dizer assim: e Eli, ouvindo voz do grito, diz: que voz de alvoroço é esta? Chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos escuros, que já não podia ver, e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então, respondendo o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço. E quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, sua mulher, a mulher de Finéia, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondia, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Ícabo, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: mas de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Abençoa, meu Deus, sua palavra, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Irmãos, sem disciplina, sem regra, uma família não é bem-aventurada, uma sociedade não cresce, e um país não prospera. Aonde não há disciplina, aonde não há regras, vira bagunça, entra em decadência e, consequentemente, tragédias, mortes e perdas. Nesse tempo em Israel ainda não havia rei terreno, carnal. A autoridade máxima espiritual e até em termos de julgar era o sacerdote. Só que
esse sacerdote levantado por Deus, segundo a linhagem, esse homem começou não só a envelhecer fisicamente, que não é problema para Deus, porque ele usa tanto uma criança como um idoso, mas ele ali começou a envelhecer espiritualmente. E a consequência disso, a casa de Deus não era mais zelada como deve ter o zelo, porque a palavra fala lá em Jeremias 48:10, maldito aquele que realiza a obra do Senhor relaxadamente, fraudulentamente. Se você diz servir a Deus, a obra de Deus na sua vida, ela tem que ser realizada com todo amor, dedicação e empenho. A pessoa que diz que não tem tempo para as coisas de Deus, para orar, para zelar da sua espiritualidade, ela está mentindo. E Eli não corrigia 2 filhos dele, Hofni e Finéi, que eram perversos, a ponto de comer carnes sacrificadas a Deus do sacrifício, meter o garfo no caldeirão daquelas carnes que eram somente dos sacerdotes. E para afrontar o Senhor, dormia com mulheres em frente ao templo. E quando iam reclamar com seu pai, o sacerdote Eli, ele fazia como a maioria desses pais de hoje: não faça isso, meu filho. Vocês estão trazendo uma má conduta. Há remédios que tem que ser mais duro. Há remédios que tem que ser mais amargo. Se um líder de igreja também não impõe doutrina, regra dentro da sua igreja, pode ter certeza, vai terminar como Eli e seus filhos morrendo. Eu estou falando aqui de uma morte espiritual que é pior. Mas nesse intervalo de tempo, Deus também estava preparando algo novo. Porque a sua e a minha infidelidade, o seu mau zelo com a obra e o meu também, não vai travar a obra de Deus. Se você for relaxado com a obra de Deus, o Senhor já está preparando outro. Você e eu não somos insubstituíveis. Insubstituível na obra de Deus é só o Espírito Santo. E Eli estava sentado à beira do caminho. Então os filisteus entraram em guerra com Israel. Antes disso, o Senhor avisou ao menino Samuel que ele ia fazer uma grande coisa em Israel, que ia tinir ambas as orelhas, porque Deus, na sua fidelidade, diz que nada farei sem avisar os meus servos, os meus profetas. É a fidelidade de Deus. E avisou ali ao jovem profeta e futuro juiz Samuel. Um homem de Deus chegou naquela região e advertiu e ameaçou Eli antes. Mesmo assim, ele não corrigiu nem seus filhos, nem colocou as coisas de Deus em ordem. E quando a guerra estoura, que Israel sofre grande baixa, os filhos de Eli são mortos, porque Deus disse que ia matá-los. E é tomada a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, a glória de Deus simbolizava ali. E quando anuncia em Israel que a glória, que a arca de Deus é tomada, os israelitas entram em desespero, porque aquela arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E a arca sendo tirada, era tirada também simbolicamente a presença do Deus Santo no meio do seu povo. Então, ouça bem, a sua ou a minha infidelidade ou falta de zelo
Faz o Espírito Santo afastar da sua vida, da sua família, do seu lar. Realiza a obra do Senhor com boa vontade. Se dedica ao Senhor com todo o seu zelo, para que no dia da guerra, no dia das batalhas, as hostes espirituais da maldade que habita nas alturas desce sobre a terra, você e sua família não se atingiram. Não abuse da misericórdia de Deus, pois esse mesmo Deus que derrama misericórdia é o mesmo que sentenciou a casa de Eli. Porque somente duas bases é o trono de Deus: juiz e justiça. E ele ama a justiça e odeia a impiedade. Então, quando a arca é tomada, bate esses desesperos. Quando esse homem foge da batalha para vir trazer as boas novas, não, né? As más notícias. Eli estava sentado à beira do caminho. Aqui já está o erro. Você não tem que sentar à beira do caminho, você tem que estar andando no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem senta à beira do caminho ou para no caminho não chega no seu objetivo. Deus te chamou para andar no caminho, que Ele vai dar lá no céu, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia faz questão de falar que ele estava gordo. Estava na carne, representa a carne, o comodismo, cultos se der tempo, uma escola bíblica se eu acordar, ler a palavra, meditar, não, primeiro é meu celular, jejuar, eu não tenho força para isso. É a carne sua, é minha carne falando mais alta. E à medida que eu dou ouvido à minha carne para ela falar mais alto, aí sim eu vou engordando mais. E assim estava Eli gordo. E a pessoa muito gorda, ela não tem mobilidade. Agora mesmo estava falando com os irmãos aqui antes de entrar, que quando eu era criança, era uma criancinha gorda. Graças a Deus, nunca deixei de me movimentar, não. Porque quando você está na carne, você não consegue agir espiritualmente, mover espiritualmente, jejuar, orar, buscar a Deus. A palavra diz que ele já estava quase cego, porque você agora, a pessoa perde a visão espiritual. Ela vê televisão, ela vê filme, ela vê novela, ela vai ver o celular, ela está enxergando somente o mundo, mas cego espiritualmente está ficando. E a autossuficiência, por conhecer um pouco de Bíblia, faz ela se sentir arrogante a ponto de não querer aprender mais. Mas a palavra diz lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então ele também estava cego. É o que está acontecendo com os ministérios. Estão gordos, envelhecidos porque ele estava velho. Sem recurso espiritual. É o que nós estamos vendo aí. Igrejas lotadas, cheias, estão gordas, mas sem conteúdo espiritual. Ele estava com 98 anos. Simboliza envelhecimento espiritual. Mas como pregamos ontem sobre o oleiro, Deus sempre renova os seus vasos, mas tem que dar lugar a ele.
E quando chega essa notícia terrível, até quando falou dos filhos, nada ele cediu, porque sentia que Deus ia matá-los mesmo. Mas quando faz menção da arca, aí o homem entra em desespero. Tem um ataque, cai da cadeira. O que é cair da cadeira? É cair da doutrina. Porque a cadeira representa a doutrina. Por isso que os universitários antigamente costumavam perguntar qual cadeira você vai tirar. Qual curso? Ah, você é psicólogo, você é médico, dentista. Estou na área da sociologia. Então, quando ele cai da cadeira, presta bem atenção, é cair da doutrina, é perder o discernimento. Agora, já não tem mais a doutrina de Deus sobre a sua vida. Ele vai se encher de heresia. Ele agora vai procurar esses pregadores amaciadores de egos. Ele vai procurar um evangelho que amacia o seu ego. Porque da doutrina ele caiu, da cadeira ele caiu da doutrina do Senhor. Porque estava gordo, envelhecido espiritualmente e estava cego. E agora a arca, a maior riqueza, a presença de Deus lhe é tirada. Ficou pobre espiritualmente. E quando ele cai, ele quebra o pescoço, porque o pescoço é que liga a cabeça. Ele perde a comunhão com Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. E o pescoço é que faz o elo de ligação entre Deus, entre Cristo e o corpo, que é a sua igreja. Então, quando você cai da doutrina, cai da presença de Deus, é desligado a sua comunhão com o Pai. A Bíblia faz questão de falar que ele cai à beira do caminho, porque o caminho foi feito para você andar. É triste isso, né? Tudo aconteceu, o desespero abateu sobre Israel, mas o desespero maior não foi por mortes, foi pela arca de Deus ser tirada, que simbolizava a presença do Deus vivo. E se Deus afasta-se de uma sociedade, de uma família, pode ter certeza, é desgraça na certa, é tragédia na certa, é mal na certa. Veja que quando ele faz menção da arca, é que ele entra em desespero. Vamos ver agora quantas pessoas da sua família morrem nisso. Porque na hora que ele morre, os 3 filhos morrem. A nora de Eli, mulher de Finéias, que estava grávida, entra em desespero pela morte do marido e do sogro, e principalmente pela arca do Senhor ser tirada. Entra em trabalho de parto. Coitada, sofre tanto que morre. Antes de morrer, dá o nome à criança de Icabô. E acabou mesmo. Acabou-se a alegria, e acabou-se a espiritualidade, a presença de Deus, acabou a vida, e também a criança morre. 5 mortes que poderia ser evitado, mas na arrogância dos sacerdotes e seus filhos, acontecem essas tragédias. A autossuficiência
é que leva o homem à ruína. Porque a palavra fala, a arrogância precede a ruína, mas a Bíblia fala que a humildade vai à frente da honra. Então morrem 5 pessoas, presta atenção, porque diz que rico sou de nada tenho feito, tem falta, não sabe que é pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É a morte dos ministérios que está acontecendo no Brasil e no mundo. Pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Mas olha bem uma coisa, o Senhor Deus dos exércitos, Deus zeloso, já estava levantando Samuel e que seria fiel a Deus até o seu último dia de vida. A obra do Senhor jamais vai morrer. Se você e eu não zelar, nós vamos passar. Mas a obra ele já prepara outro para receber, outros para receberem. Então, primeiro, Deus não precisa de você nem de mim. E chega de estar humilhando as pessoas para vir para a igreja, para buscar o Senhor. Se não quiser, não venha. Se não quiser servir Deus, que não sirva. Mas a oportunidade está tendo, e no dia do arrebatamento, ou antes do arrebatamento, morrer e ir para o inferno, não venha falar que Deus não deu oportunidade. Porque ele morre sem salvação, seus filhos morrem sem salvação. Porque a glória de Deus se foi. A presença de Deus ainda está sobre a sua vida. Não seja negligente como esse homem e seus filhos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra, em conhecer o Senhor. Recebi uma benção hoje. Eu quero mais porque meu Deus tem mais. Conheci um pouco hoje, eu vou conhecer mais porque meu Deus é infinito. E quanto mais eu conhecer, mais edificado serei. Bendito seja Deus. Então, o que aconteceu com Eli, com Israel, com Eli e sua família, fica de exemplo e também de sinal para nós, de advertência. Com Deus ninguém brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor. Todo mundo fala isso e é. Mas Deus é justiça. E ele fala, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Que fica essa palavra para a sua vida, para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e para você que talvez esteja relaxado espiritualmente, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Tenha cuidado. Olha o que aconteceu com esse homem em sua casa. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fica gravada no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo.